ela possa ser, Pai, usada por Ti tremendamente nessa noite, Pai, para falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que não seja nada dela, Senhor, mas que seja todas as palavras que elas falar aqui, Senhor Jesus, venha do Teu trono, Pai, dos céus que estão abertos sobre essa casa. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua presença através da Tua filha, Pai, da Tua serva, Pai. Nessa noite, Senhor, nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Não há outro como o nosso Deus. Não há. Se vocês puderem iluminar um pouquinho o povo, eu agradeço. Qual é o tema da nossa vigília? Vamos ver, quem sabe aí? Muito bem. Acho que agora a igreja aprendeu, né? Qual é o tema da nossa vigília? Fé inabalável. Vamos lá? Fé inabalável. Mais uma vez. Você tem essa fé? Eu estou na busca dela. Sou humilde em dizer que eu estou buscando. Não consegui chegar ainda. É muito difícil ter uma fé inabalável. Muito difícil. O que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6? Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todos acharam? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Se nós desejamos agradar ao Senhor, nós precisamos ter fé. Porque se nós tivermos fé, quando a gente se aproximar dele, crendo que ele existe e que ele pode todas as coisas, nós seremos recompensados por ele. Amém? Parece um tema fácil, mas não é tão fácil esse tema. Na Bíblia, a fé inabalável, ela é descrita como uma confiança absoluta e firme em Deus e em seus propósitos, independente das circunstâncias. Então, é uma confiança absoluta que eu preciso ter em Deus, nos seus propósitos, independente das circunstâncias, independente da situação que eu e você esteja vivendo. Nós precisamos ter essa fé. A Bíblia, do início ao fim, ela é recheada de fé inabalável, de exemplos de homens e mulheres que tiveram fé, e que hoje para nós é exemplo quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos, e nós encontramos muitos exemplos. Se nós fôssemos falar aqui,
passaríamos a noite inteira falando sobre cada um deles, o que temos aprendido com cada um. Mas isso é impossível. Por isso, eu quero destacar alguns que Deus colocou no meu coração. Pessoas que tiveram essa fé inabalável. E a primeira delas é Jó. Ele é citado muitas vezes na palavra de Deus com essa fé inabalável. Apesar de perder tudo, família, saúde, bens, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Eu creio que é muito difícil a gente permanecer com a nossa fé firme e não vacilante diante de uma situação difícil. Saúde. Quando nós vemos alguém que nós amamos muito, não é, Elias? Passando por uma situação de enfermidade. Quando nós vemos pessoas tão boas em cima de um leito, pessoas tão boas passando por provações de desemprego, de falta de moradia, tantas situações difíceis que acontecem na nossa vida, e que por muito pouco que se perde, as pessoas já se rebelam contra Deus. Por que que o Senhor permitiu isso? O Senhor não é Deus? O Senhor não disse que é o meu Pai? Por que que o Senhor não cuidou disso? Por que que o Senhor não viu aonde o Senhor estava? E aí vem as perguntas, e aí vem as questões. Todos aqui, eu não preciso falar de Jó, todos conhecem a história dele, o que ele passou. Tudo porque ele tinha uma fé inabalável. Foi muito difícil perder a sua família. Foi muito difícil perder os seus bens. Foi muito difícil a situação em que ele se encontrou. Num canto, talvez numa calçada. Acho que naquele tempo não tinha calçada, não. Mas num cantinho ali, na rua, e as pessoas passando e vendo a situação dele, se coçando com um caco, porque era difícil encontrar um lugar que não tivesse uma ferida. Os amigos vieram, porque os amigos sempre vêm, mas nem sempre os amigos vêm para dizer a coisa certa. Geralmente vem a condenação, geralmente vem o dedo na sua cara. Você deve ter pecado, você fez alguma coisa errada, com certeza. Nem sempre nós ouvimos o que nós queremos ouvir. E muitas vezes nós queremos amigos que passam a mão na nossa cabeça e que não dizem a verdade, sendo que deveria ser o contrário. O verdadeiro amigo, ele diz a verdade. Ele abre os nossos olhos, ele nos aconselha, ele fala: não vai por aqui não, porque esse caminho aqui não é bom. Esse é o verdadeiro amigo, e que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, mas nós sabemos qual foi o final da história de Jó. Por tudo que ele passou, ele permaneceu fiel ao seu Deus. A fé em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. Quando nós passamos por uma enfermidade,
Deus, Ele continua sendo Deus e Ele continua no controle da nossa vida. Quando passamos por uma situação de perda na família, que é muito duro, muito difícil, a maioria que está aqui já passou por isso, eu já passei. É muito doloroso, porque nós não queremos ficar longe das pessoas que nós amamos, nossa família. Mas Deus continua sendo soberano e sabendo o que faz. Muitas vezes nós não entendemos o que Ele está fazendo. Nós só precisamos confiar e saber que Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Mas Deus também me trouxe um homem que me fez pensar na minha fé. E esse homem se chama Mordecai, ou Mardoqueu. Lá no livro de Esther, se você quiser abrir Esther capítulo 4, de 12 a 14. Acredito que todos conhecem também a história de Esther. Esse homem era o tio dela. Ela vivia com ele. E chegou um momento ali em Suzã, naquela região, naquela cidade, em que foi colocado um decreto, foi se estabelecido, o mal tentou matar o povo de Deus e colocou um decreto ali, que os judeus não era bem-vindo ali, não eram boas pessoas e deveria morrer, até sem direito de defesa. Mas sempre Deus levanta um libertador no meio do povo. Sempre Deus traz alguém para trazer à luz a verdade e a vontade dele, para que no final se manifeste a glória de Deus. Esther já era rainha, e ela fica sabendo que Mordecai está lá na porta do palácio, na entrada, vestido de pano de saco, com cinzas na cabeça, totalmente humilhado, rendido, chorando, clamando ao Senhor por misericórdia para o seu povo. E ela fica sabendo disso. E ela manda levar roupa para ele, e ele não aceita. E aí ela manda alguém, né? Uma pessoa que convivia com ela ali, ajudava ela, ir lá saber o que estava acontecendo. E ele vai e conversa com ele, diz: o que você está fazendo aqui? O que você quer que eu diga para a rainha? E Mordecai dá um recado, envia um recado para ela, e um papel escrito também, falando sobre o decreto de morte para os judeus. E isso chega até a rainha, e ela lê, e ela fica temerosa, e ela se lembra que mesmo ela sendo rainha, ela não poderia entrar na presença do rei a hora que ela quisesse. Só poderia entrar na presença do rei, só poderia falar aquele que ele chamasse, aquele que ele chamasse para se apresentar, aquele que ele estendesse o cetro. Estava dando autorização para a pessoa falar.
E ela mandou esse recado para Mordecai. Ela disse: como eu sou rainha, mas já faz quase 30 dias que eu não vejo o rei. E como eu vou entrar na presença dele? Eu corro risco de morte. Esther capítulo 4, 12 e 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Não pense que porque você é rainha, você tem privilégios. Porque o decreto vem e você sabe quem você é. Não pense que você vai escapar ilesa disso. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares altos, em lugares que poucos conseguem entrar. Mas nós não entendemos o porquê nós estamos lá. E ficamos até anos naquele lugar. E é como se a gente não fizesse diferença nenhuma naquele lugar. Porque nós não entendemos o porquê o Senhor nos mandou para lá. E Mardoqueu fala para ela: se você ficar calada, nessa hora, dessa situação, você que é judia, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, seu pai, morrerão. Porque quem sabe não foi para um momento como esse que Deus colocou você como rainha. Deus, Ele nos coloca no lugar que Ele quer, que Ele deseja. Muitas vezes nós estamos num lugar e não entendemos por que estamos lá. Talvez a sua cabeça esteja aí, pensando, indo longe. Deixa o Espírito Santo te levar. Talvez você esteja num lugar e você não está entendendo por que você está nesse lugar. Deus está levantando homens e mulheres que tenham coragem, que tenham fé nele, para fazer a diferença no lugar onde Deus o colocou. Porque se você tiver medo, não tiver fé e não se levantar para fazer o que Deus está mandando você fazer, de outro lugar Deus levantará socorro. De outro lugar Deus levantará profetas, homens e mulheres, para fazer o que você não teve coragem de fazer. E você já se perguntou, então, por que será que Deus me colocou aqui? Talvez essa seja a oportunidade de você dizer para que você veio. Porque o Senhor tem um propósito, um chamado, uma direção para cada um de nós. E nós muitas vezes nós ficamos até
chateados, porque a gente acha que a nossa vida ela roda, 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 e a gente fica igual o povo no deserto, sabe? Andando em círculo e as coisas não mudam. E todo dia a mesma coisa, todos os dias. A gente levanta, trabalha, volta para casa, dorme, no outro dia levanta, vai trabalhar e volta e dorme, e é um ciclo. Existe uma frase que diz assim: quando o medo bater na sua porta, manda a fé atender. Não é? É porque talvez nós realmente estejamos temerosos com as notícias, a guerra batendo na porta, as lutas, as nações, as situações dentro de casa, não precisa ir muito longe. Mas o que me impactou foi a fé desse homem. Dele dizer para Esther: se você ficar calada nessa hora, a hora que você precisa se levantar, a hora que você precisa dizer a que veio, a hora que você precisa se posicionar, para que todos vejam que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, você não pode se acovardar. Porque se você ficar calado, Deus levantará, Deus trará socorro e livramento de outra parte para os judeus. Olha a fé desse homem. E aí, você vai? Não vai? Não tem problema. Deus proverá. Deus proverá. Olha o alerta aí. Olha o alarme aí. Deus proverá. Às vezes nós achamos que nós nascemos com um propósito de ir para as nações, de fazer coisas grandes, e perdemos tempo, anos da nossa vida, pensando em algo grande, sendo que o Senhor está pedindo algo tão simples para nós, e algo que esteja tão perto. Olha para quem está do seu lado. Para o seu próximo. Quem é o seu próximo? É aquele que está mais perto de você. E nós deixamos de fazer algo por alguém que esteja precisando tão perto de nós, porque nós estamos esperando um anjo aparecer e dizer: ó, é agora. Eu vou colocar você no avião e você vai lá para a Inglaterra. E você vai pregar lá. E vai ter uma mulher lá no aeroporto chorando. E você vai dizer assim, 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 assim para ela. Sendo que existe alguém chorando do seu lado, precisando de uma palavra, precisando de um pão, precisando de um ombro amigo. E nós estamos deixando de fazer a obra de Deus. Mas o Senhor diz: não tem problema não, você não vai? Eu levanto outro. A Eliane já falou aqui sobre intercessão. Claro, o Senhor procura intercessores. Ele procura intercessores, pessoas, homens e mulheres que entrem na brecha. E é muito difícil encontrar. Muito difícil.
Claro que a vontade de Deus seria que todos nós fôssemos intercessores, que a igreja seja intercessora, mas é uma vergonha, porque a igreja não é intercessora, a maioria não é intercessor, não ora, não chora, não clama por aquele que precisa, só lembra da minha dor, do meu umbigo, da minha necessidade, e não lembra daquele que precisa. A igreja, ela precisa aprender muito o que é intercessão, o que é ser um intercessor. É chorar, é clamar pela vida do seu próximo, por aquela ovelha perdida que o pastor foi atrás. É chorar, é dividir o pão, é deixar de comer para dar ao outro que tem fome. E as nossas mãos muitas vezes estão encolhidas para fazer aquilo que o Senhor tem pedido para fazer. Mas Deus também me mostrou um outro homem, que eu admiro a fé dele. O nome dele é Abraão. E ele foi considerado o pai da fé. Abraão confiou em Deus a ponto de estar disposto a sacrificar o seu próprio filho Isaque, acreditando que Deus proveria uma solução. Gênesis 22, de 5 a 8. Vocês também conhecem a história. Mas nós vamos ver aqui Gênesis 22. Só esses versículos de 5 a 8. Diz assim. Então eles começam, a subir e ir fazer o sacrifício. E o 5 diz assim: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Duas coisas aqui tremendas que me chamam a atenção. É que Abraão olha para os seus servos e dizem: vocês podem ficar aqui, nós vamos continuar. E nós vamos lá adorar ao Senhor e depois voltaremos. Que palavra é essa? É a palavra de um homem que tem uma fé inabalável. Como que ele vai sacrificar o filho e ele diz para os homens que ele vai voltar com o filho? Abraão sabia que Deus ia prover, tanto é que ele fala para o filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho, Deus mesmo vai prover. Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Porque como pode eu esperar anos para ter um filho, e depois esse Deus me promete um filho, ele chega, e depois ele diz: agora me dá esse filho, você vai matar, você vai
Sacrificar esse filho? Mas peraí, o Senhor não falou para mim de uma herança que eu vou ter através desse filho? Como é que o Senhor fala que vai matar? Como será que ficou a cabeça de Abraão? Lembrando das palavras do Senhor, lembrando das suas promessas. Quantas vezes fica a nossa cabeça pensando naquilo que Deus já falou ao nosso respeito? Eu não sei você, eu tenho muitas promessas. E você? Eu acredito que você também tem. Que muitas coisas você já ouviu falar. Deus falar. Através de profeta, através da palavra, em sonho com você, ou voz audível mesmo. De você estar num momento de oração, lendo a palavra e Deus falar com você. Quantas promessas Deus já fez para você? De quantas você se lembra? A palavra de Deus diz que Deus não se esquece de nenhuma delas. Mas nós costumamos nos esquecer, engavetar as promessas, as palavras e dizer: tudo bem, não tem problema, vamos seguir em frente. Não aconteceu? Tudo bem. Mas hoje o Senhor te faz lembrar das promessas que Ele deu para você, que o Senhor mesmo falou com você. E Ele volta aqui e diz para você aqui, ó: Deus mesmo há de prover. Deus mesmo há de prover. Aqui o Cordeiro. Deus mesmo há de prover tudo que você precisa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Deus quer que você se lembre. Feche seus olhos por um minuto. Espírito Santo, traz a memória dos teus filhos agora as promessas que o Senhor já deu a cada um deles. Mas por causa das lutas, das situações, dos momentos difíceis, das dores, muitas delas foram esquecidas, muitas delas foram guardadas, engavetadas. Espírito Santo, leva agora os teus filhos até aquele lugar que só o Senhor sabe. Traz agora a memória de cada um daquela promessa que o Senhor mesmo deu. Abraão, ele não desistiu de permanecer confiando em Deus, que Deus iria fazer por causa das situações, por causa dos problemas. Ele não desistiu. Ele não desanimou, ele disse: não, eu não vou entregar meu filho. Não, Senhor, isso não. Me pede qualquer coisa, mas isso não. Mas o Senhor sempre pede algo que nos custe. Deus nunca vai te pedir algo que não te custe nada. E você nunca deve entregar algo a Deus que não te custe nada. Davi uma vez foi comprar um campo e falou: quanto é o campo? Vou pagar. Não, eu vou te dar. Eu vou pagar, porque aqui eu vou sacrificar o Senhor. Eu vou pagar. Eu não vou dar nada para o meu Senhor que não me custe nada. Deus entregou algo que custava muito para Ele, para cada um de nós, para o mundo. Ele entregou o que valia, o que mais valia para Ele, a vida do seu filho, por amor a nós.
Qual é o Isaac que nós temos sacrificado ao Senhor? O que é que Deus tem pedido a você? Para você entregar, para você colocar diante do Senhor. O que é que Deus tem pedido? Deus não esqueceu a promessa. O que Ele quis fazer com Abraão? Ele quis prová-lo. E através dessa situação, Abraão amadureceu muito mais do que já era. A fé dele cresceu muito mais. Deus trabalhou na vida dele, Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso o Senhor diz: não se esqueça. Não se esqueça de nenhum benefício que eu tenho feito para você. Não se esqueça das promessas que eu fiz para você. Porque eu mesmo, Senhor, vou prover. As promessas vão acontecer. Mas o que eu preciso, Senhor, para ver as promessas cumpridas na minha vida? Eu preciso ter uma fé inabalável. Eu preciso crer. Mesmo que o mundo esteja dizendo não. Mesmo que a situação financeira esteja dizendo não. Mesmo que a situação dentro da sua casa esteja dizendo não. Mesmo que você esteja crendo sozinha, sozinho, porque você não está podendo contar com seu marido, ou com a sua esposa, ou com a sua família, os seus filhos. Mas o Senhor espera de você essa fé inabalável. Deus, Ele está nos tratando. Nós estamos passando por um processo. E esse processo vai chegar no final. Vai ter um ponto final. Mas até lá, Deus deseja que a gente aprenda muitas coisas. E uma das coisas que nós vimos aqui e aprendemos com Abraão e aprendemos com Mordecai é que a palavra tem poder. A palavra tem poder. E Mordecai disse o quê? Se você não se levantar agora, nessa hora, contra essa situação, porque talvez foi para esse momento que Deus colocou você como rainha, porque Ele queria contar com você apenas para isso. Você nasceu, Esther, para isso, para esse momento. E agora você vai arregar? Agora você vai olhar para trás? É agora que você vai desistir? Porque você está achando que o rei não vai deixar você falar? Quem é o rei diante do teu Deus? E Abraão fala: fiquem aqui, porque eu vou ali adorar com meu filho. Daqui a pouco nós voltamos. Nós vamos, mas nós voltaremos. Ele não disse: daqui a pouco eu volto. Não, ele disse: voltaremos, eu e o rapaz. Nós voltaremos. E Deus cumpriu a palavra de Abraão. E nós vamos ver outro exemplo de um homem que deu uma palavra e Deus cumpriu. Foi Elias. 1 Reis 17:1. A palavra diz assim: ora, Elias o tisbita em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que autoridade, hein? Que autoridade. Eu vou te dar uma palavra
Presta atenção no que eu vou dizer. Em cima da minha palavra não vai cair nenhum orvalho, nem chuva durante os próximos anos. Deus fez o quê? Pá, carimbou. Está falado. Meu servo disse, meu servo falou, está falado. Que autoridade é essa que esse homem tem? De dar uma palavra e Deus confirmar essa palavra. E nós sabemos o que aconteceu. No versículo 17, no capítulo, Tiago 5, de 17 a 18, fala: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Então, nós vemos aqui que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. O mesmo sentimento que houve em Jesus. A mesma coisa que você sente, a mesma coisa que você pensa, que vem no seu coração, na sua mente. Quantas coisas vêm na nossa mente? Quantos sentimentos vêm em nós? E nós falamos assim: eu quero matar. Ah, mas eu vou acabar. Ah, mas eu vou quebrar. Ah, mas eu, A vontade da carne do ser humano. O ser humano é isso. Mal, ruim, não presta. E quantas vezes eu acho que Elias teve vontade de pegar aquele cajado e quebrar, E dar na cabeça de alguém. Estou falando com você e você não está prestando atenção, você não está me ouvindo. Quantas vezes nós passamos por sentimentos tão difíceis? Por isso que Tiago fala, Elias, ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Ele era homem, como nós. Mas ele teve uma autoridade. Ele usou da autoridade que estava sobre a vida dele. A mesma autoridade que está em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre nós. E aí vai. Não é assim? Tomou posse aí? Porque o mesmo Espírito, a mesma unção que estava sobre Elias está sobre a sua vida. Eu vou repetir porque eu acho que você não ouviu. A mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo Espírito que estava sobre Elias está sobre a sua vida. Então comece hoje a usar suas palavras para a vida e não para a morte. Comece a usar as suas palavras para frutificar. Comece a declarar, comece a profetizar aquilo que está retido nas regiões celestes. Porque o inimigo ele retém. Muita coisa que você já deveria ter recebido e não recebeu, foi porque alguém roubou. Alguém está segurando. Lembra de Daniel? O anjo demora para chegar, para dar resposta para ele. E ele orando lá 21 dias. E quando o anjo chega, fala: desculpa aí que eu estou chegando atrasado, mas eu quero dizer o seguinte: desde o primeiro dia que você orou, Deus já ouviu e já te deu resposta. Só que eu estava lá numa guerra, numa luta, meu amigo, que não deu para mim não. Eu tive que pedir ajuda. E aí Deus manda Miguel. E Miguel chega e resolve a parada.
Esse é o nosso Deus. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo, e nada acontece. As coisas não chegam. Por quê? Porque estão retidas. Porque o inimigo está retendo. Então nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos guerrear, nos levantar com as armas nas mãos. As armas que o Senhor mesmo já preparou para nós. E ir contra o inimigo. E dizer: você vai soltar aquilo que é meu. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade que Ele mesmo me deu. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí você vai orar. E você vai declarar. Assim como esse homem de Deus declarou: pela minha palavra não vai chover, não vai ter orvalho. Vai ficar alguns anos. Deus queria tratar aquela terra, aquele povo idólatra. E Deus tratou. Depois de 3 anos e meio, o Senhor falou: Elias, chegou a hora, eu vou mandar chuva. E aí ele ora, e a chuva vem. Nós precisamos usar a autoridade que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Precisamos ter essa fé. Mas eu não sou pastora. Aí eu não sei pregar. Ai, mas eu não sei orar. Ai, mas eu não. Você foi chamado. Você foi escolhido. Existe algo em você que ninguém mais tem. Só você. E Deus conta com você. Mas você vai precisar dessa fé inabalável. De quando acontecer alguma coisa, você não desistir do Senhor. Você não desistir daquilo que Deus disse que tem para você. Por causa de uma situação. Porque situações elas vêm, mas elas vão. Deserto vem, mas também não é para sempre. O deserto não é para sempre. Olha que beleza. O deserto não é para sempre. O deserto não é para sempre. É passageiro. Nós temos um salmo na Bíblia, o Salmos 23, que expressa uma confiança total em Deus, como pastor e protetor. Quando nós dizemos, e lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Precisamos declarar todos os dias isso. Não é só quando o vale, quando o dia estiver mal, mas todos os dias orar e declarar. Eu tenho uma experiência. Todo dia eu oro. E em outras, como é que se fala? Como é que eu vou dizer? Todos os dias eu oro. Todos os dias eu coloco algumas coisas diante do Senhor. Mas uma coisa que eu nunca esqueço é da minha família. Não é assim que acontece com você? Você ora, você coloca algumas coisas diante do Senhor, e você nunca esquece da sua família, não é? Porque é algo que a gente não esquece da nossa família. Isso é pecado? Não é pecado. Não tô criticando. Mas eu percebo que o dia que eu não oro, que eu não coloco algumas coisas, que eu não decreto algumas coisas, aquele dia não é tão bom quanto os outros. Deu para você entender? Eu não sei se isso acontece com você. Eu sou sujeita aos mesmos sentimentos que você. Somos iguais. Todos os dias nós oramos. Todos os dias colocamos situações diante do Senhor.
Mas existem dias que você não está tão bem, que você não está tão eloquente, que você não está pronto para guerrear. Não é assim? Tem dia que você ora deitada. Você fala: Deus, o Senhor sabe, né? Ele fala: eu sei, estou vendo aí como é que você está. Olha só eu, que acontece isso comigo. Meu Deus, você é excomungada. O pastor Eduardo está assistindo, né? Tem dias que são mais difíceis do que outros. Deus sabe disso, por isso que Ele fala: eu vou prover, eu cuido de você, eu sou pastor, eu sou protetor, eu sei o que você precisa, mas eu preciso que você tenha uma fé em mim, que nada faça você voltar atrás. Eu acredito que a fé é como se fosse uma escada. Sabe, você vai subindo degraus e você vai chegando num nível maior de fé na sua vida. Eu creio assim, que ninguém nasce assim com uma fé inabalável. Abre mar e o mar vai se abrir. Não, não é assim. E o que faz essa fé amadurecer e crescer a cada dia? As dificuldades da vida, da nossa vida, as coisas que a gente passa durante os anos da nossa vida. E nós vamos aprendendo com cada situação, a lidar com cada situação, e aquilo vai fazendo com que a gente amadureça um pouco mais, cresça um pouco mais, e entenda melhor o que Deus estava querendo nos mostrar naquela situação. E a gente vai crescendo, e a gente vai subindo de nível, como uma criança que começou ali no jardim e foi para o prezinho e primeira, e daqui a pouco está lá no high school, né? E depois universidade. Todos nós estamos nessa escola, mas Deus deseja aumentar o nível da sua fé hoje. Deus deseja aumentar o nível da sua fé, porque existem situações que você ainda vai viver e que você vai precisar dessa fé inabalável. E você vai se lembrar desse dia. Deus disse que estava aumentando o nível da minha fé, porque eu ia precisar dela. Porque eu viveria dias, momentos, algum momento, em que eu ia precisar me apegar na minha fé em Deus. Eu sinto que alguém vai viver algo aqui muito doloroso. Uma notícia que ninguém quer receber. E você vai precisar se agarrar a essa fé em Deus. Se agarrar a Ele nessa fé inabalável. E dizer: Senhor, é muito difícil para mim, mas eu sei que o Senhor é soberano sobre essa situação, sobre essa vida. E eu escolho continuar confiando em Ti. Está me doendo. A minha vontade é desistir. Mas o Senhor diz: não desista. Não desista. Não desista, filho. Não desista. Não desista. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. É uma promessa minha. Eu estarei contigo.
você não vai estar só. Mas isso vai aumentar a sua resistência. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte. A fé, ela precisa ser sólida e permanente em Deus. Uma confiança que permanece firme diante das provações mais difíceis. Ela envolve uma entrega total à vontade de Deus, confiando que Ele está no controle e cuidará dos seus fiéis. A fé, ela é uma confiança profunda, constante em alguém ou algo, independentemente das circunstâncias ou desafios que você vem enfrentar. É a crença que não vacila, mesmo diante das adversidades ou incertezas da vida. E a palavra de Deus fala no Salmo 112, do versículo 6 ao 8: certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. O coração do justo, ele jamais será abalado. O coração do justo, ele não teme as más notícias, porque ele sabe que Deus vai dar o escape. Deus, ele tem uma solução. Abraão, ele não imaginava o que Deus poderia fazer. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer. Deu para entender? Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para livrar o seu filho. Por quê? Porque o filho era a promessa de Deus na vida dele. Deus te deu uma promessa. Você não sabe como isso vai acontecer, mas tenha certeza que vai acontecer. Porque o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, o que Ele te disse. Esse é Deus, não é homem que muda. Por isso, a fé, ela é algo poderoso, que pode nos fornecer força e resiliência em tempos difíceis. Deus, Ele quer fortalecer você. Como Ele vai fazer isso? Provando a sua fé, a cada dia, com situações e momentos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos.